A região que mais tem chamado a atenção do poder público quando se fala em realocação emergencial é o Bom Parto. Gente, ela é a região mais próxima das minas que podem colapsar depois do Mutrange praticamente todo ser evacuado. A gente está lá ao vivo com o repórter Bruno Protásio e com ele a gente conversa agora. Bruno, qual é a situação agora por aí nesse trecho, hein? Continua com os moradores aqui na Rua São Francisco. Nossa equipe voltou hoje pela manhã para ver como é que está a movimentação no local. Não tem equipes da Defesa Civil mais nesta região e a gente vai entender um pouco sobre esse clima para os próprios moradores. Porque, repito, aqui é uma área muito próxima, digamos assim, a mais próxima habitada da mina. Porque daqui para frente não tem mais moradores, as áreas já foram evacuadas. Mas nesse ponto aqui há uma região de 1 quilômetro que nessa proximidade com a mina gera uma preocupação diante do que pode acontecer. Nós vamos conversar com o Fernando Lima, que é líder comunitário da região, para entender um pouco mais sobre como estão os moradores dessa situação que aconteceu desde ontem, porque houve muita informação que trouxe pânico para muitas pessoas por aqui, não é isso, Fernando? Bom dia. Bom dia, Douglas. O que aconteceu é mais um capítulo de um genocídio social que a gente está atravessando. Ontem houve praticamente o dia inteiro de desinformação com referência às comunidades do Bom Parto e até do Flechal também, mas principalmente do Bom Parto. Alguns meios de comunicação colocaram que o Bom Parto ia ser evacuado, que não corresponde à verdade. Isso transformou a vida do morador num pânico total. E quando, na verdade, nós estávamos dentro desse planejamento que a prefeitura deixou optativo para uma parte apenas da Rua São Francisco, que é a mais próxima que fica à mina número 18, que é a que está acontecendo o City Hall, para que os moradores dessa rua, que numa faixa de 150 metros, optassem por sair ou não para um abrigo onde já estava todo estruturado. Viemos com ônibus, com assistência médica se tivesse acamado, ou seja, foi colocado à disposição para que preventivamente fosse sanado qualquer tipo de eventualidade que possa acontecer. Ou seja, Fernando, para esclarecer também, a Rua São Francisco é essa que nós estamos, então, no caso, os moradores daqui é que podem ser evacuados. No momento, foi considerado como uma opção para eles. Correto. Então, essa faixa de quase 150 metros, 200 metros da Rua São Francisco é que foi detectada que é a mais próxima, que por não saber o que possa acontecer, foi colocado que deveria ser retirado. E isso foi colocado à disposição do morador. Só que, infelizmente, fundiu-se a questão da realocação com a necessidade de preservar a vida e as pessoas endoidaram praticamente, o vocabulário é esse, e simplesmente não quiseram sair. Moradores da própria rua não tiveram a opção de dizer sim ou não. Então, o que aconteceu? Agora a justiça determinou que a polícia pode vir e retirar. Mas ela não determinou que a Braskem venha e faça essa realocação que a gente já está mais de 2 anos esperando. Então, pode-se retirar a força para um abrigo, mas não pode realocar, porque ela é a causadora de tudo isso. Nós estamos nessa situação por motivo da principal mineradora ter causado todo esse transtorno para nós. Então, o que nós pedimos, os meios de comunicação coloquem o que realmente acontece. Não transforme a vida de uma comunidade me desculpa a expressão, num inferno que vocês transformaram ontem. Advogados publicando vídeos que o Bom Parto vai ser evacuado. E não é uma faixa de 150 metros. Até aproveitando esse gancho, Fernando, como é que foi a noite diante de tudo isso para os moradores aqui, tanto desta rua, que tem a proximidade com a mina? Como é que você tem conversado com muitos deles? Como é que eles estão se sentindo? Como é que eles passaram esta noite? Alguns apreensivos, alguns eu encontrei agora já pela manhã, que não dormiram. A gente passou monitorando pela Defesa Civil o City Hall para que qualquer momento a gente possa agir, ou seja, Defesa Civil. E daí os moradores estão em polvorosa.
porque não sabe o dia de amanhã. E daí há ações que podem tirar a força, mas não há ações que possam retirar-nos de forma digna. Então é o que nós buscamos. Claro que a gente tem que separar o que é emergência de preservação à vida, que é o momento agora, com o momento de realocação que nós estamos precisando há 2 anos. E estamos lutando com todas as forças. E é isso que nós buscamos. Preservar a vida do morador e em detrimento de realocação ontem, o mês passado, o ano passado, porque nós estamos tendo vida subhumana. As pessoas estão sendo praticamente massacradas diariamente. Olha a proximidade que nós estamos da mina 18. Você não sabe o que vai... O City Hall está em andamento. E aí, as outras vão se sustentar? A gente não sabe o quadro que vai se apresentar. Fernando, obrigado pelas informações ao vivo com a gente no Balanço Geral Alagoas, traduzindo também um pouco do sentimento de moradores aqui desta rua, do Bom Parto também de uma forma geral, a procura por uma realocação e acompanhando a situação emergencial também com um monitoramento constante para preservar a segurança de todos os moradores, de quem está mais próximo. Aqui nesse ponto onde eu estou, Douglas, já é colado com a Lagoa Mundaú e fica a aproximadamente 1 quilômetro da mina na região do Mutange. Nós tivemos imagens aéreas, inclusive agora há pouco, que mostravam a proximidade que a gente tem desse ponto, dessa rua, com essa necessidade, de acordo com a Defesa Civil, de evacuação dos moradores aqui desta área de 150 metros da rua. Só para deixar mais claro, por exemplo, daqui onde eu estou até o final dela, os moradores foram aconselhados a deixar as suas casas, suas residências, para um abrigo, para casas de parentes, para que não tivesse nenhum tipo de risco, já que a gente também não tem ao certo o panorama do que pode acontecer com o desabamento. Volto com você. Muito obrigado, Bruno Protásio, gente, ao vivo, direto lá, bem pertinho da lagoa, um risco absurdo, a rua que tem a determinação que deve ser evacuada por causa justamente dessa proximidade, né? A gente viu aí o desabafo de um morador, o Fernando está há anos nessa causa, desde março de 2018, luta. Mostramos há poucos dias ele em um protesto, que ficaram lá dias e dias lutando por essa realocação. Ela infelizmente não saiu nem para quem é do Flechal de baixo, nem de cima, nem para quem é em determinada área aí do Bom Parto. Pelo contrário, né? Houve a determinação de que não, permaneçam aí que vamos dar as condições para vocês. Que condições são essas? E o medo agora, você consegue dormir sabendo que a qualquer momento o pior pode acontecer e o pior, você não sabe o tamanho da proporção. Ontem, inclusive, nós ouvimos diversas autoridades e todas elas, nenhuma cravava vai acontecer isso com consequência tal. Todas elas deixavam uma interrogação gigante, absurda, do que pós-colapso o que pode acontecer, inclusive das outras minas. Ao todo são 35 minas exploradas pela Braskem, inclusive de que o que pode acontecer com as outras minas. O Fernando acabou de questionar agora. As paredes das outras minas vão sustentar ou não? Gente, é torcer que o pior não aconteça, mas infelizmente o medo é muito grande. Bruno Protásio, ao vivo, muito obrigado pelas informações. Ao Fernando, morador da região, representante dos moradores também, muito obrigado. E falando aí, né, que ninguém dorme. Como é que você dorme numa situação dessa? A gente que mora longe, né, relativamente longe, não dorme, imagina, fica preocupado, imagina quem está lá, morando ao lado do perigo. É muito grave.